Então agora sim estamos de volta para continuar falando sobre No Limite, que nessa semana teve a eliminação do Arcrebiano. Ele é o quinto participante eliminado, é isso, né, Nobari? É o quinto. Foi, vamos lá, Mahmoud, Ariadna, Angélica, Lucas Chumbo e Arcrebiano. É o quinto eliminado, a quinta semana de No Limite. Uma coisa que acabou permeando muito as redes sociais durante essa semana e durante a exibição até desse próprio programa foi o fato de que muita gente está já decretando e dizendo que o No Limite flopou, né? Que a edição ela está um pouco aquém do que acho que se esperava de audiência, inclusive, embora ela bata ali, acho que de 18 a 20 pontos direto, então é uma audiência da Globo, né? Que acaba sendo, se a gente for olhar o Power Couple, está batendo 5 a 7 pontos de audiência, então está oscilando nessa média, então tem essa situação. Então, na questão audiência, por ser um produto da Globo, é lógico que o No Limite sempre vai ser levado mais adiante. O que a internet, muita gente tem dito de uma forma geral, é que parece que falta um pouco de adrenalina num reality que se propõe basicamente a ter momentos de adrenalina, que é o caso do No Limite, né? E muita gente também fazendo muitas críticas à condução do André Marques, que desde o início, até pela expectativa que se tinha do Marcos Mion conduzindo o programa, ela tem sido questionada por muitos telespectadores. Eu vou trazer aqui a minha opinião. Vocês sabem que aqui na Rede Gesla eu procuro trazer uma agenda muito positiva, assim, de olhar para os produtos televisivos, principalmente porque eu que tenho aqui uma emissora que tem uma pessoa, sim, não vale, tá? 2 pessoas que trabalham aqui nessa Rede Gesla de televisão. E o trabalho que tem para montar um programa como esse aqui também, por exemplo, ou para qualquer outro vídeo que a gente faça por aqui. Então eu fico imaginando o trabalho que é montar um programa grande, numa emissora de televisão grande também. Exige o trabalho de muita gente, tem o envolvimento de muitas pessoas. Então eu acho que é importante a gente sempre ter um olhar carinhoso para o momento que a gente vai fazer uma crítica, para o momento que a gente vai apontar alguma coisa que a gente vê como telespectador assíduo que enxerga alguma coisa. Então eu vou separar algumas coisas aqui do No Limite. Eu acho que de fato falta um pouco de adrenalina no No Limite, no sentido de que as ações comerciais, até acho que foi o Chico Barney que falou isso, eu acabei pensando que faz sentido, as ações comerciais elas acabam tirando um pouco aquela atmosfera de limite constante, né? de estar numa posição sempre muito do limite, né? Essa semana, por exemplo, na prova do privilégio, os vencedores tiveram um show com o Wesley Safadão, tiveram todo um luau ali. Me parece que vai um pouco de encontro à proposta do próprio programa. Mas essa não é a questão central. A questão central é que, de fato, eu acho que... Perdão. Agora sim, vamos lá. Perdão, gente. A questão central que eu acho que é importante da gente olhar é que, de fato, me parece que o André não encontrou ali um tom de apresentação muito diferente do que ele trazia daqueles programas mais protocolares, como o Video Show, como o É de Casa, como o The Voice Kids e o The Voice+. Ali no No Limite tem uma questão de confronto, uma questão de energia, ou ele poderia até usar mesmo a própria questão ele é um cara que conduz bem, de uma forma bem humorada as situações também, né? Ele é um cara muito, muito talentoso. Mas me parece que o André não exatamente é o cara mais não engajado. Ele bota bastante vontade nisso, mas eu digo no sentido de ser o cara mais enérgico com os participantes. Ele é ali durante os momentos das provas, mas acho que falta um pouco dessa adrenalina que muitos internautas falam, e eu acho que faz sentido, que o Marcos Mion, por exemplo, conseguiria colocar num projeto como esse, de criar uma situação de tensão, até pela própria experiência, e aí eu tô falando de novo, o André Marques é um apresentador excepcional, mas a experiência que o Marcos Mion tem conduzindo reality show, certamente faria uma diferença muito grande num reality como o No Limite. Particularmente, agora eu fiz essa crítica, mas particularmente eu também quero dizer que eu acho que essa edição com ex-BBBs, ela atrai ainda um certo público. Eu continuo assistindo. Eu acho que, apesar desses pontos aí, eu acho interessante a dinâmica do jogo, acho que teria muita coisa para melhorar, mas eu acho interessante essa dinâmica do jogo e eu tenho acompanhado o No Limite também, porque é um programa semanal, então é fácil de acompanhar de certa forma, e tem um entretenimento ali que é aquele momento da competição, de fato, que todo reality dessa natureza acaba trazendo. Então eu acho que não é um programa mal feito, nada disso, eu acho que ele tem seus méritos, mas falta um pouco mais de ingrediente de reality
e falta um pouco mais também dessa adrenalina constante. Eu vou citar um exemplo que eu citei aqui no Boletim Rede Guesla algumas semanas atrás, que foi no terceiro episódio, que teve uma prova que ela foi muito bem editada. Eu me lembro que era uma prova que teve um momento que eles tinham que quebrar um vaso, soltando uma estrutura, alguma coisa assim, e os cortes, os takes ali com câmera lenta, a trilha acompanhando, deixou o programa mais emocionante. Em outras edições eu acho que falta um pouco disso, falta um pouco desse ritmo e dessa dinâmica para deixar ele ainda mais interessante. Mas eu acho que é um bom programa. Não sei se essa edição para o ano que vem que estão prometendo, que seria com os inscritos anônimos novamente, se ela vai ter essa força. Eu acho que essa ideia dos ex-BBBs é uma grande ideia, acho que talvez pudesse ser mantida por mais um ano. Mas enfim, vamos acompanhar e ver como é que vai se dar essa audiência do No Limite até o final dessa temporada. Outra crítica também que fizeram a essa questão da eliminação do Arcrebiano é que em 2 semanas a gente teve 2 participantes que pediram para ser votados para serem eliminados, né? Então isso acaba frustrando um pouco a expectativa de algumas pessoas que queriam ver ali uma competição mais acirrada mesmo entre todo mundo e acaba também criando essa sensação de que falta adrenalina, falta um pouco de um engajamento, talvez, pela competição individual também desses competidores aí.